Ela chegou na entrevista com a blusa passada, a bolsa consertada com fita e um filho de 4 anos esperando em casa com a avó. Fez tudo certo, sorriu, respondeu cada pergunta e ouviu, pela 17ª vez, a mesma frase disfarçada de educação. Mãe solteira é risco. O que ninguém sabia, nem ela ainda, era que do outro lado da cidade, um homem que havia construído um império do zero estava prestes a fazer uma pergunta que mudaria tudo. E a resposta seria ela. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ana olhou para o espelho do elevador antes de subir. Ajustou a gola. Respirou fundo. Disse para si mesma em voz baixa, quase como uma oração. Hoje é diferente. Não era. Mas ela precisava acreditar que era. A recepcionista do 12º andar do grupo Hartmann olhou para a ficha de Ana com o mesmo olhar de quem lê uma conta de água. Sem curiosidade, sem humanidade. Pode sentar ali. O Dr. Hélio só atende candidatos sem filhos pequenos. Política da empresa. Ana sentou. Não porque fosse esperar. Já sabia que não adiantava. Sentou porque as pernas pediram 1 segundo de descanso. 2 ônibus e 1h20 para ouvir aquela frase mais uma vez. Ela conhecia a frase de cor. Na semana anterior, uma gerente de recursos humanos de uma empresa de logística havia sido mais direta, com o sorriso de quem acha que está sendo gentil ao ser cruel. Mãe solteira com criança pequena é risco, você entende? Falta, atestado médico, escola, pediatra. A gente precisa de comprometimento total. Você entende, né? Comprometimento. Ana pensou nos 3 empregos simultâneos que havia sustentado durante 2 anos para pagar a faculdade. Pensou nas madrugadas estudando com o bebê no colo, à luz da tela do computador, iluminando os dois no escuro do apartamento de 17 metros quadrados. Pensou em como nunca havia pedido nada a ninguém, nem ao pai do filho, que saiu quando a barriga ainda não aparecia. Mas sorriu e disse obrigada, como sempre fazia. Ela não podia se dar ao luxo de ser orgulhosa. Tinha uma conta de luz atrasada, uma geladeira quase vazia, e um filho que ainda acreditava que a vida era justa, porque a mãe fazia questão de que ele acreditasse nisso. Desceu o elevador sem ter chegado a falar com o Dr. Hélio. Na saída do prédio, parou na calçada por um momento. O sol de novembro batia forte no asfalto e o cheiro de diesel do ônibus que passava misturava com o café de um bar na esquina. Abriu o celular. Tinha uma mensagem da mãe. O Mateus tá bem, comeu tudo. Perguntou se você já tem emprego. Disse que sim. Ana fechou o celular devagar. Olhou para a calçada. E então, quase por acidente, viu um papel colado num poste. Um daqueles anúncios impressos em folha sulfite, com franja de contato embaixo. A maioria das franjas já havia sido arrancada. Auxiliar administrativa. Sem experiência necessária. Salário a combinar. Restaurante Sabor em Arte. O endereço ficava do outro lado da cidade, numa região industrial que ela nunca havia pisado. 2 ônibus. Quase 2 horas de viagem. Ela arrancou uma das franjas que ainda restavam. Colocou no bolso. E foi. O Sabor em Arte não era nada do que o nome prometia. Mesas de fórmica com manchas de café que nenhum pano tirava mais. Ventiladores de teto que giravam devagar, como se também estivessem cansados. Cheiro de arroz temperado misturado com gordura quente e aquele som específico de cozinha industrial. Panelas, vozes, o bip do caixa, talheres batendo em bandejas de alumínio, mas estava funcionando. E para Ana, naquele dia, isso era suficiente. O dono, Rodrigo Meireles, era um homem de 50 e poucos anos com camisa social mal passada e olhos fundos de quem dormia pouco. Ele olhou para Ana da cabeça aos pés quando ela entrou, como se estivesse avaliando uma compra que ele não tinha certeza se precisava. Pegou a ficha que ela havia preenchido. Leu. Parou numa linha. Tem filho. Quantos anos? 4 anos. Mas ele fica com minha mãe. Nunca precisei faltar por causa dele. Todo mundo diz isso, ele respondeu, devolvendo a ficha. Depois é uma história diferente. Ele estava prestes a dispensá-la. Ana já reconhecia o gesto.
O recuo na cadeira, os olhos que desviam para o lado, a frase educada que vem antes do não. Mas naquele exato momento aconteceu algo que Rodrigo não havia planejado. O sistema do caixa pifou. A atendente, uma moça de 20 e poucos anos, ficou em pânico, digitando números aleatórios, com uma fila de 6 pessoas crescendo na frente do balcão. Rodrigo se levantou, já bufando, para resolver ele mesmo. Mas Ana já estava de pé antes dele. Posso tentar? Trabalhei com esse sistema durante um semestre na faculdade. Acho que sei o que é. Rodrigo cruzou os braços. Olhou para ela com a cara de quem não está nem um pouco convencido. Mas havia uma fila crescendo, e um cliente já murmurando reclamações em voz alta. Sinalizou com a cabeça. Pode tentar. Em 45 segundos, o sistema voltou. Ana imprimiu o cupom fiscal, devolveu o troco correto para o primeiro cliente, sorriu para o próximo da fila como se estivesse fazendo aquilo há anos, e disse com uma calma que parecia completamente natural. Obrigada pela paciência. O próximo, por favor. Rodrigo ficou parado, observando por quase 1 minuto inteiro. Depois coçou a nuca. Olhou para o teto. Soltou o ar pelos lábios como um homem que perdeu uma discussão consigo mesmo. E disse, quase com raiva de si mesmo, começa segunda-feira, 6 horas da manhã. Naquela noite, Ana colocou o filho para dormir. Mateus perguntou com os olhos já pesados e a voz arrastando as palavras no caminho para o sono. Mãe, você conseguiu? Ela arrumou o cobertor em volta dele, beijou a testa e respondeu com uma verdade que naquele momento era a coisa mais bonita que tinha para dar. Consegui, meu amor. Mateus dormiu com um sorriso, e Ana ficou olhando para ele por um longo tempo, na escuridão do quarto, pensando que alguns dias ruins são o preço que a gente paga pelos dias que mudam tudo. Ela ainda não sabia o quanto aquele emprego num restaurante sem glamour, no outro lado da cidade, iria mudar a história inteira da vida dela. Mas o universo já sabia. Nos primeiros 3 meses no Sabor em Arte, Ana chegava às 5h50 e saía depois das 19 horas. Não porque Rodrigo exigisse, não porque houvesse hora extra a receber. Era porque ela havia encontrado problemas que ninguém mais havia parado para ver. O restaurante sangrava dinheiro em lugares invisíveis, discretamente como uma torneira que pinga no meio da madrugada. Ninguém ouve, ninguém percebe. Mas a conta de água chega. Ana percebia. Havia desperdício de insumos na cozinha. Ingredientes comprados em quantidade errada, usados pela metade, descartados na sexta-feira. Havia 2 fornecedores cobrando preços acima do mercado em contratos que ninguém havia renegociado em 3 anos. Havia um funcionário que registrava horas que não havia trabalhado, não muitas, só o suficiente para não parecer roubo, mas o suficiente para ser. E havia pedidos errados que eram repostos sem cobrar do cliente, por gentileza, sem registro, sem controle, sem ninguém percebendo que a gentileza estava saindo do caixa sem autorização. Ana foi anotando tudo num caderno que comprou com o próprio dinheiro, capa preta, espiral, linhas pautadas. Escrevia à mão com aquela letra miúda e organizada de quem aprendeu a caber em pouco espaço. Não fez alarde. Não chamou reunião. Não foi ao Rodrigo com cara de quem encontrou um problema. Foi com cara de quem já havia encontrado a solução. Um fornecedor trocado aqui. Um prazo renegociado ali. Uma conversa direta com o funcionário que registrava horas fantasma, sem ameaça, sem julgamento. Só os números na mesa e o silêncio de quem sabe e escolhe dar uma chance antes de escalar. O funcionário nunca mais repetiu. 2 meses depois, Rodrigo chamou Ana para uma conversa no escritório dos fundos. Uma salinha com cheiro de papel velho e uma janela que dava para o estacionamento. Ele tinha a planilha de custos do mês aberta na tela do computador. Olhava para os números com a testa franzida, como se os números fossem uma charada. Como o custo de compras caiu 15% esse mês? Ana colocou uma folha impressa na mesa na frente dele. Troquei 2 fornecedores e renegociei prazo com mais 3. Posso te mostrar o comparativo por item, se precisar. Rodrigo olhou para a planilha, depois para ela, depois para a planilha de novo. Não disse obrigado, mas no mês seguinte,
Aumentou o salário dela sem que ela houvesse pedido, sem aviso prévio, sem explicação. O depósito simplesmente apareceu com o valor diferente. Ana viu o extrato bancário no celular enquanto esperava o ônibus, com o vento quente da tarde batendo de frente. Não sorriu de imediato. Ficou olhando para o número por alguns segundos, como se precisasse confirmar que era real. Depois foi ao banheiro do ponto de ônibus, aquele banheiro público que ninguém quer usar, mas todo mundo usa. Fechou a porta, abriu a torneira para cobrir o som e chorou. Não de felicidade, de alívio, porque naquela semana a conta de gás estava atrasada há 40 dias e ela não sabia o que ia dizer para o Mateus se o fogão parasse de funcionar. Na terceira quinta-feira de novembro, às 11h20 da manhã, um homem entrou no Sabor em Arte antes do movimento do almoço. Ninguém prestou atenção especial nele. Era exatamente o tipo de pessoa em quem ninguém presta atenção. Não porque fosse apagado, mas porque parecia ter aprendido ao longo da vida a não precisar que prestassem. Calça de linho bege, tênis simples, sem marca aparente, sem relógio no pulso, sem gravata, sem pasta, sem nada que gritasse alguma coisa. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhar calmo. Desses olhos que quando pousam em você parecem realmente estar vendo. Sentou numa mesa do fundo. Pediu o prato do dia sem abrir o cardápio. Colocou o celular na mesa, virado para baixo. O movimento do almoço começou. A cozinha virou o caos de sempre. Bandejas, comandas, vozes sobrepostas, o cheiro de feijão e o barulho das cadeiras arrastando. O pedido do homem de linho bege ficou parado numa comanda que o garçom havia esquecido de lançar. 40 minutos depois, o homem ainda esperava. Quando o garçom percebeu o erro, ficou branco. Procurou o Rodrigo com os olhos, mas Rodrigo estava resolvendo um problema na cozinha. A atendente do caixa encolheu os ombros. Foi Ana que viu. Ela estava de pé, com uma prancheta na mão revisando a contagem de estoque do dia. Viu o homem na mesa do fundo, prato vazio na frente, copo de água no meio, olhar que não era de raiva, mas que havia registrado tudo. Ela deixou a prancheta no balcão e caminhou até a mesa com passos diretos, sem pressa exagerada, sem aquele nervosismo de quem vai pedir desculpa com medo. Senhor, houve um erro nosso com o seu pedido. Me desculpe genuinamente. O almoço vai ser por nossa conta, e se o senhor puder me dar mais 10 minutos, eu mesma garanto que sai agora. O homem ergueu os olhos do celular. Olhou para ela por um momento, não com irritação, com atenção. Você é a gerente? Sou auxiliar administrativa, mas hoje parece que preciso ser um pouco mais do que isso. Ele inclinou levemente a cabeça. O canto da boca esboçou algo que não chegou a ser um sorriso, mas chegou perto. 10 minutos. Ana foi à cozinha. O prato saiu em 8. Ela mesma levou à mesa. O homem comeu sem pressa. Pediu uma água com gás. Pagou a conta inteira, sem aceitar o desconto que Ana havia deixado registrado no sistema. Antes de sair, enquanto dobrava o guardanapo e colocava sobre a mesa com um gesto quase mecânico de quem tem bons modos há tanto tempo que virou reflexo, ele olhou para ela e perguntou: qual é o seu nome? Ana. Ana Beatriz. Ele acenou com a cabeça, como quem anota internamente. Obrigado, Ana. E foi embora. Ela achou a pergunta estranha por talvez 3 segundos. Depois voltou para a prancheta, para o estoque, para a planilha do fim do mês, que precisava fechar antes das 18 horas. Não saberia até muito mais tarde que aquele homem havia chegado ao restaurante naquele dia de propósito, que havia pedido o prato do dia de propósito, que havia escolhido a mesa do fundo de propósito e que, enquanto esperava 40 minutos por um prato, havia observado cada movimento dela com a atenção de quem já tomou a decisão e só precisava de uma confirmação. Havia encontrado muito mais do que isso. 3 semanas depois da visita do homem de linho bege, Rodrigo pediu para Ana ficar depois que o último funcionário fosse embora. Era uma sexta-feira. O restaurante havia acabado de fechar. As cadeiras estavam em cima das mesas, as luzes do salão apagadas, só a luz amarela do escritório dos fundos acesa. Cheirava a detergente e a arroz frio. Ana sentou na cadeira de frente ao Rodrigo. Cruzou as mãos no colo. Esperou. Rodrigo demorou um pouco para começar.
Olhou para a janela que dava para o estacionamento vazio. Depois olhou para ela com a expressão de quem praticou o que ia dizer, e ainda assim não ficou satisfeito com nenhuma versão. Ana, vou vender o restaurante. Recebi uma proposta boa. Vai fechar nas próximas semanas. Ela não disse nada por um momento. O silêncio não era de choque. Era o silêncio de quem já conhece bem o chão sumindo debaixo dos pés e aprendeu a não gritar quando isso acontece. Os funcionários sabem? Ainda não. Vou comunicar semana que vem. Você vai ter indenização completa, pode ficar tranquila, tranquila. Ana quase repetiu a palavra em voz alta, só para ver como soava. Fez o cálculo mentalmente em menos de 10 segundos. O tipo de cálculo que pessoas que vivem no limite aprendem a fazer rápido, sem papel, sem calculadora, com uma precisão fria que dói. A indenização cobriria talvez 2 meses de aluguel e mercado. Depois voltaria para a fila das entrevistas, com um filho que agora tinha quase 5 anos, com mais um emprego encerrado no currículo para explicar, com a mesma bolsa, agora com o zíper consertado, mas ainda a mesma bolsa. Tá bem, Rodrigo. Obrigada por me avisar antes. Ele acenou com a cabeça. Parecia aliviado e envergonhado ao mesmo tempo, da forma específica de quem sabe que está fazendo uma coisa necessária que ainda assim machuca outra pessoa. Você é a melhor funcionária que esse restaurante já teve. Quero que saiba disso. Ana sorriu. O sorriso de sempre. O que ela usava quando não havia mais nada a dizer. Naquela noite, ela deu banho no Mateus, esquentou a janta, ouviu a história do dia na escola com toda a atenção do mundo, o dragão de massinha que ele havia feito, o amigo que empurrou o outro no parquinho, a professora que tinha cabelo novo. Colocou o filho para dormir. Ficou até ele pegar no sono de verdade, com a respiração ficando funda e os dedinhos relaxando em volta da mão dela. Depois foi para a sala. Sentou no chão com as costas na parede, os joelhos no peito, e ficou olhando para o teto por 1 hora. Não chorou. Já não tinha lágrimas para aquele tipo de coisa. Aquele tipo de dor já havia passado da fase de choro, estava na fase do silêncio, que é a fase mais pesada de todas porque o silêncio não tem prazo para terminar. O que ela não sabia era que, enquanto olhava para o teto daquele apartamento de 17 metros quadrados, alguém do outro lado da cidade estava fazendo perguntas sobre ela. Perguntas específicas, cuidadosas. O tipo de pergunta que só se faz quando já se sabe a resposta que se quer encontrar, e só se precisa confirmar. Na segunda-feira seguinte, às 8h17 da manhã, o celular de Ana tocou. Ela estava de pé na cozinha, com Mateus no colo tentando amarrar o próprio tênis e errando, com papéis espalhados na mesa e uma xícara de café que havia esquentado 2 vezes e não havia bebido nenhuma. Número desconhecido. Deixou cair uma vez antes de conseguir atender, com as mãos ocupadas demais para o mundo naquele momento. Ana Beatriz? Sim. Aqui é Eduardo Ventura. Você me atendeu num restaurante há 3 semanas. Tenho uma proposta que gostaria de discutir pessoalmente. O mundo ficou quieto. Não da forma poética, da forma literal. Ela parou de se mover. Mateus percebeu que a mãe havia ficado estranha e também parou, e por alguns segundos o apartamento inteiro ficou suspenso num silêncio que não era natural. Eduardo Ventura. Todo mundo no setor de alimentação conhecia aquele sobrenome. O Grupo Ventura era o maior conglomerado de alimentação do estado. Redes de restaurantes executivos, distribuidoras, uma rede de hotelaria em expansão acelerada, fornecedores em 4 estados. Eduardo Ventura era o fundador. Tinha começado com um trailer de lanches aos 22 anos. Patrimônio estimado em 800 milhões de reais. Era o homem de calça de linho bege, que havia esperado 40 minutos por um prato do dia e perguntado o nome dela antes de sair. Ana colocou Mateus no chão devagar. Apontou para o quarto com um gesto silencioso. Ele foi, ainda olhando para a mãe com aquela curiosidade de criança que percebe que algo grande está acontecendo, mas não sabe o quê. Me desculpe a pergunta direta, senhor. O que exatamente o senhor estaria propondo? Naquele dia, enquanto esperava, fiz o que costumo fazer em qualquer estabelecimento que visito. Observei.
A voz de Eduardo era pausada, com o peso calmo de quem não precisa se apressar para ser ouvido. Vi você resolver 4 problemas diferentes em menos de 30 minutos sem que ninguém tivesse pedido. Vi como você tratou um erro do restaurante como se fosse uma oportunidade de me dar uma experiência melhor. E depois conversei com o dono. Uma pausa. Estou abrindo uma divisão de operações para novos restaurantes do grupo. Preciso de alguém que enxergue o que precisa ser feito antes de alguém precisar pedir. O cargo é gerente operacional. Ana. Eu quero que seja você. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Eduardo perguntou, com uma calma que não era impaciência. Ainda está na linha? Estou. A voz dela saiu firme, mas havia algo tremendo embaixo. Estou sim. Seus olhos haviam ido, sem aviso, para a pasta plástica na bolsa pendurada na cadeira da cozinha. Os comprovantes das 17 entrevistas. Por que ainda guardava aquilo? Talvez soubesse, no fundo, que um dia precisaria lembrá-los de que haviam errado. Quando o senhor quer se encontrar? Ela perguntou. E Eduardo Ventura, o homem que havia construído um império a partir de um trailer, respondeu com uma data, um endereço e um horário. Ana anotou no verso de um guardanapo de papel. Depois ficou olhando para o guardanapo por um longo momento. Aquela letra apressada, aquele endereço que ficava no centro da cidade, naquele mundo que havia sempre existido do outro lado de uma distância que não era só geográfica. Mateus apareceu na porta do quarto com o tênis finalmente amarrado, do jeito errado, com um laço de cada tamanho, e ergueu o pé para mostrar para a mãe com um sorriso de quem acabou de conquistar o mundo. Ana olhou para ele, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o chão estava voltando. A sede do Grupo Ventura ocupava os 3 últimos andares de um edifício espelhado no centro da cidade. Ana entrou pela primeira vez numa manhã de segunda-feira, com a mesma blusa passada às 6 horas da manhã e a bolsa com o zíper agora consertado. O saguão tinha pé direito duplo, piso de mármore claro e uma recepcionista com fone no ouvido, que atendia 2 linhas ao mesmo tempo, sem perder a compostura. Na parede ao fundo, o logo do grupo em metal escovado. Nas laterais, fotografias emolduradas de cada unidade da rede. Restaurantes, hotéis, centros de distribuição espalhados pelo estado. Ana olhou para tudo aquilo por exatamente 3 segundos. Depois foi até a recepção e disse o próprio nome com a voz de quem pertence ao lugar, porque ela havia decidido no elevador que era exatamente isso que ia fazer. Eduardo a recebeu numa sala de reunião com vista para a cidade, sem paletó, manga da camisa dobrada até o cotovelo, uma xícara de café pela metade e 3 relatórios abertos ao mesmo tempo na mesa. O homem de linho bege, no próprio território, parecia exatamente igual. Calmo, direto, sem nenhum dos ornamentos que as pessoas costumam colocar em volta de si quando querem parecer importantes. A reunião durou 2 horas. Ele apresentou os números da nova divisão. Ela fez perguntas que ele não esperava, específicas, cirúrgicas, do tipo que só aparecem quando alguém realmente leu o material antes de chegar. No fim, ele fechou a pasta e disse: "Você quer pensar mais alguns dias?" "Não", Ana respondeu. "Quero começar na segunda que vem." Eduardo inclinou levemente a cabeça. Aquele gesto que ela já havia visto antes, a cabeça inclinando, o canto da boca chegando perto de um sorriso sem completar. "Segunda que vem", ele confirmou. Lá nas primeiras semanas, Ana aprendeu a arquitetura do grupo com a mesma metodologia silenciosa do sabor em arte, observando, anotando, mapeando antes de agir. A diferença era a escala. Não era um restaurante de fórmica. Era uma divisão inteira em construção, com equipes em 3 cidades, fornecedores em negociação e um prazo de lançamento que pressionava tudo. Ela encontrou problemas, naturalmente, e foi resolvendo um por um. Eduardo estava presente nas reuniões semanais com uma frequência que os outros diretores notavam em voz baixa nos corredores. Não era comum um fundador que aparece pessoalmente em reuniões operacionais de uma divisão nova. Os comentários circulavam discretamente, como comentários discretos fazem. Ana ouvia e escolhia não ouvir. A primeira vez que o muro rachou
Foi numa viagem de alinhamento para uma unidade nova, numa cidade a 300 quilômetros. O voo atrasou 4 horas. Depois foi cancelado. Eles ficaram presos no aeroporto, com a equipe se dispersando em mesas de lanchonete e tomadas para carregar celular. Ana e Eduardo acabaram na mesma mesa, por eliminação de assentos disponíveis. Por 40 minutos, trabalharam em silêncio lado a lado, ela na planilha de fornecedores, ele em e-mails. Depois, o Wi-Fi caiu. Os dois fecharam os computadores ao mesmo tempo, olharam um para o outro e, por algum motivo que nenhum dos dois conseguiria explicar depois, riram. Não de nada específico, do absurdo, do cansaço, da situação. Foi a primeira vez que Ana o viu rir de verdade. Não o sorriso contido das reuniões, mas um riso real, com os olhos participando. Ela desviou o olhar rápido demais. Ele percebeu. Conversaram por 2 horas. Sobre trabalho no começo, depois sobre outras coisas. A cidade onde ele havia crescido, o filho de Ana, a forma como cada um havia chegado onde estava, por caminhos que não eram os planejados. Eduardo mencionou a esposa que havia perdido 6 anos antes de passagem, com a naturalidade de quem já fez as pazes com a dor, mas não a esconde. Ana não disse nada por um momento. Depois disse, sem calcular. Eu nunca tive alguém que valesse perder. Acho que nunca deixei. Eduardo olhou para ela. Ela percebeu o que havia dito e olhou para o lado. Nenhum dos dois voltou ao assunto. Mas os dois pensaram naquilo no voo remarcado. 3 horas depois, sentados em poltronas separadas e olhando para janelas diferentes. A bomba caiu numa reunião de alinhamento, numa manhã de março. A sala tinha 12 pessoas. Eduardo estava na cabeceira. Ana estava 3 cadeiras à direita, com a apresentação dos indicadores do trimestre aberta no notebook. A porta se abriu. Entrou uma mulher de terno cinza, cabelo impecável, ar de quem nunca duvidou de si mesma em nenhum ambiente profissional da vida. Ana a reconheceu antes de qualquer apresentação. Era impossível não reconhecer. Era a gerente de recursos humanos que havia dito, com o sorriso educado de quem acha que está sendo gentil, que mãe solteira era risco. A mulher estava sendo apresentada como consultora externa, contratada para apoiar os processos de seleção da nova divisão. Entrou, cumprimentou Eduardo, começou a varrer a sala com o olhar e parou em Ana. Reconheceu. Engoliu em seco. Manteve o rosto neutro com um esforço visível. A reunião seguiu. Até que, num momento de discussão sobre perfil de contratação para as novas unidades, a consultora, chamada Roberta, disse com o tom de quem está apenas sendo técnico. É importante lembrar que certos perfis, por mais competentes que pareçam na triagem, apresentam índices maiores de absenteísmo e instabilidade. Mãe solo, por exemplo, historicamente. Roberta. A voz de Eduardo cortou a frase no meio. Calma. Sem elevação de tom, mas com o peso específico de quem não precisa gritar para que o silêncio seja imediato. Esse critério não é utilizado nesse grupo, em nenhuma unidade, em nenhum processo. Roberta abriu a boca, fechou. 12 pares de olhos na sala. Alguns foram para Eduardo, outros foram para Ana. Ana não desviou o olhar de Roberta, não com raiva, com uma calma que custou anos para construir e que naquele momento estava inteira, sólida, inabalável. Roberta baixou os olhos para os papéis à frente. A reunião continuou, mas algo havia mudado na sala, e todo mundo sabia, mesmo que ninguém dissesse. No fim do dia, Eduardo parou na porta da sala de Ana antes de ir embora. Ela estava de costas, organizando os documentos do trimestre. Ana, ela se virou. Ele não disse nada por um momento. Só olhou para ela com aquele olhar que via as pessoas de verdade. O que você construiu aqui, disse ele por fim, ninguém deu para você. Só quero que saiba que eu sei disso. Ana segurou o maço de documentos com as 2 mãos. Sentiu algo apertar no peito. Não de tristeza, não de felicidade, mas daquele jeito específico que as coisas apertam quando são verdadeiras. Obrigada, ela disse, e Eduardo foi embora. Ela ficou parada no meio da sala por um momento, olhando para a porta fechada. Depois olhou para a janela, para a cidade lá embaixo,
para as luzes que começavam a acender no fim da tarde, e pensou pela primeira vez em muito tempo que talvez não precisasse se antecipar a tudo, que talvez algumas coisas pudessem simplesmente chegar. O boato chegou até Ana numa terça-feira por mensagem. Era uma colega da equipe, Juliana, analista de operações, a única pessoa no grupo com quem Ana havia desenvolvido algo parecido com amizade. A mensagem era curta, do tipo que as pessoas mandam quando querem avisar, mas não querem se envolver. Ana, tô te falando porque acho que você merece saber. Tá circulando um comentário nos corredores, que você foi contratada por outros motivos, que Eduardo te trouxe por interesse pessoal, não profissional, não sei de onde veio, mas tá chegando em todo mundo. Ana leu 3 vezes. Depois colocou o celular na mesa, virado para baixo. Ficou olhando para a planilha aberta no computador. Números, colunas, células coloridas, todo aquele trabalho concreto e real que ela havia construído com as próprias mãos nas últimas semanas. Sentiu o chão familiar sumindo. Aquele chão que ela conhecia bem demais. Desta vez, porém, havia algo diferente no modo como o chão sumia. Era mais fundo, porque desta vez havia mais a perder, não só o emprego. Havia algo que ela não havia nomeado ainda, mas que estava lá, crescendo devagar nas margens do dia a dia, nos silêncios do aeroporto, no olhar que durava 1 segundo a mais do que o necessário. E agora havia uma voz dizendo que tudo aquilo era mentira. Ela abriu o e-mail. Começou a digitar o pedido de transferência para a unidade de outra cidade. Palavras formais, tom profissional, sem explicação além do necessário. Estava quase terminando quando a porta da sala se abriu. Eduardo entrou sem bater, o que nunca fazia. Fechou a porta atrás de si. Olhou para a tela do computador dela, para o e-mail aberto, para o assunto que dizia solicitação de transferência de unidade. Ficou parado por um momento. Você está fugindo. Estou sendo profissional. Não. Ele caminhou até a frente da mesa. Não sentou. Ficou de pé, com as mãos no bolso, olhando para ela com aquele olhar direto, que não tinha subterfúgio nenhum. Você está fazendo o que aprendeu a fazer quando algo começa a importar. Você se antecipa à rejeição antes que ela chegue. Ana fechou o notebook. Eu ouvi o que dizem. A voz saiu firme, mas havia algo embaixo. Que fui contratada por outros motivos, que não foi pelo trabalho. Quem te disse isso? Respondeu Eduardo devagar. Foi a mesma mulher que te chamou de risco há 2 anos. E você escolheu acreditar nela em vez de em tudo que você construiu aqui com as suas próprias mãos. Silêncio. Ele abriu a pasta que havia trazido sob o braço. Colocou sobre a mesa na frente dela. Ela olhou. Era um dossiê. Páginas impressas, datas no cabeçalho, gráficos, anotações à mão nas margens. Na primeira página, o nome do Sabor em Arte e uma data. 3 semanas antes de Eduardo ter entrado no restaurante como cliente. Rodrigo me deu acesso aos dados operacionais do restaurante depois que eu pedi, disse Eduardo. Eu já sabia o que você havia feito antes de entrar pela porta naquele dia. Fui confirmar pessoalmente. Pausa. E encontrei mais do que os dados. Ana olhou para as páginas, para as datas, para a letra à mão nas margens, observações sobre redução de custo, sobre renegociação de fornecedores, sobre o episódio do caixa descrito com detalhes por Rodrigo. Tudo anterior à ligação. Tudo anterior ao emprego. Você me contratou porque eu era a melhor pessoa para o cargo, disse ela em voz baixa. Não era uma pergunta. Sim. Eduardo não desviou o olhar. O que eu sinto agora veio depois, e eu não vou fingir que não existe. O apartamento inteiro ficou suspenso. 12 andares abaixo, a cidade continuava. Trânsito, buzinas, o mundo girando na velocidade normal. Lá dentro, o tempo havia pausado. Eduardo, ela começou. Você não precisa dizer nada agora, ele disse. Só não assine essa transferência. Ana olhou para o dossiê, para as páginas que provavam, com datas e números, que ela havia chegado até ali pelo que era, não pelo que alguém havia decidido que ela poderia ser útil. Fechou a pasta devagar. Não assinou a transferência.
Na semana seguinte, Roberta foi desligada da consultoria. Eduardo apresentou ao conselho as evidências da conduta, o boato alimentado internamente, o comentário na reunião registrado em ata, um histórico de práticas que contrariavam diretamente a política do grupo. Não foi Ana que pediu. Ela nem sabia que havia sido iniciado. Ficou sabendo pelo mesmo canal que havia recebido o boato. Juliana, por mensagem, numa manhã de quinta-feira. A Roberta saiu, sem aviso, só te contando. Ana leu. Colocou o celular no bolso e voltou para a planilha. 3 meses depois, numa tarde de sábado, Eduardo apareceu na porta do apartamento de Ana, com 2 relatórios que precisavam de assinatura e o pretexto mais transparente que um homem de 800 milhões de reais já havia usado na vida. Mateus abriu a porta antes da mãe chegar. Olhou para Eduardo de baixo para cima com a seriedade específica de uma criança de 5 anos avaliando um adulto desconhecido. Você é o Eduardo? Sou. A minha mãe fala do seu nome quando está no telefone. Pausa. Você é o chefe dela? Eduardo olhou para Ana, que havia chegado atrás do filho com uma expressão que era ao mesmo tempo mortificada e divertida. Sou, disse Eduardo. Mas ela manda mais do que eu. Mateus considerou a informação com seriedade. Acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta, e voltou para o interior do apartamento chamando a avó para contar a novidade. Ana e Eduardo ficaram na porta por um momento. Os relatórios, ela disse olhando para a pasta debaixo do braço dele. Os relatórios, ele confirmou, com o canto da boca cedendo finalmente para aquele sorriso que ela havia aprendido a reconhecer como o único que era completamente real. Ela abriu a porta e ele entrou. Semanas depois, Eduardo e Ana estavam numa varanda no fim de uma noite que havia começado como reunião de trabalho e terminado em jantar, conversa, silêncio do bom. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais preencher o espaço com palavras. Ana olhou para a cidade lá embaixo, para as luzes. Você teve medo? Ela perguntou. De errar. Eduardo pensou por um momento. De verdade, sem pressa de responder. Passei 6 anos tomando decisões certas pela razão errada. Ele olhou para ela. Você é a primeira decisão que quero tomar pela razão certa, mesmo que dê errado. Ana ficou em silêncio. Depois, devagar, encostou o ombro no dele. E ficaram os dois olhando para as luzes da cidade. Aquela cidade que havia tentado, de formas diferentes e durante muito tempo, convencer Ana Beatriz de que ela não cabia em nenhum lugar bom. Ela havia provado que estava errada, não com raiva, não com revanche, com trabalho, com dignidade, com a teimosia silenciosa de quem sabe que vale mais do que qualquer porta fechada consegue dizer. Ana ainda tem a pasta plástica. Está numa gaveta do escritório com o nome dela na porta, no 22º andar de um edifício espelhado no centro da cidade. Ela não aguarda por rancor. Guarda porque um dia, quando Mateus for grande o suficiente para entender, ela vai abrir a gaveta, tirar aquela pasta gasta e vai dizer: cada não que alguém te der vai dizer mais sobre quem eles são do que sobre quem você é. Você só precisa continuar sendo quem você é até aparecer alguém que saiba ver. Mateus vai perguntar se ela ficou com raiva das pessoas que disseram não. E ela vai pensar por um segundo, honestamente, antes de responder. Não, fiquei grata, porque cada porta fechada me empurrou um passo mais perto da única que importava. E então, vai fechar a gaveta e voltar para o trabalho. Porque algumas histórias não terminam com o final feliz. Elas começam com ele.